Um jovem, uma história, uma canção que tão poucos sabem, um desejo tão sincero, como sincero e verdadeiro foi o amor do mensageiro, o arauto dos peles vermelhas. Como amava ao seu Deus, e eu que nos passos meus vejo-me assim tão claudicante e me olho no espelho, desejando o reflexo deste jovem mensageiro. Entregou a sua vida, se perdeu por tanto amor, por amar almas perdidas. Sua vida foi tão nobre, preferiu um povo pobre, preterindo a sua amada, e por amor se dedicou. A cada índio que encontrava, a mensagem ele falava, mesmo estando tão doente, ele não se tratava. Foi assim até o fim, e viveu assim tão pouco. Belo jovem era um louco pelas almas que jaziam, em pecado pereciam. E sua doença se agravando, e de si sangue foi jorrando. Tão feridos teus pulmões, mal podia se suster. Mas ele queria era viver, entre os índios percorrer, com esses índios conviver, de sua amada esquecer, pois era para Cristo seu viver. E viveu intensamente meu exemplo de ser gente, meu desejo de ser crente, na vergonha do que falta, para pelo menos eu poder desatar suas sandálias. E partiu David Brainerd, nem chegou aos 30 anos. Oh meu Deus, eu não me engano, põe em mim seu coração. Depois de sua partida, a sua noiva definhou-se, a sua alma entregou, o seu sonho acabou, em Jesus sei descansou. Assim viveu David Brainerd, preferiu a solidão, foi o exemplo de cristão, que passava noites em frio, que passava noites a fio, a sua alma não cansava, dia e noite ele orava, com Jesus ele falava. Oh meu Deus, como ele o amava! Sei que amava a sua noiva, mas muito mais amou a Deus. E seu sonho solitário de ver índios tão selvagens refletir de Deus a imagem e tornarem homens salvos. Sei por isto se entregou, a sua missão se dedicou, ao seu Deus se consagrou. Ele foi fonte de luz, a lanterna de Jesus, carregou a sua cruz e agora descansa em paz. Há 3 séculos ele partiu, mas seu exemplo está aqui, como um desafio para mim. Quero eu seguir em frente, não tornar-me tão diferente do que foi ele como crente. Depois que eu li o livro sobre o testemunho de David Brainerd, o diário de David Brainerd, a minha vida nunca mais foi a mesma. Ele nasceu no início do século XVIII, jovem ainda. Inclusive eu falo neste poema sobre a sua noiva, há relatos sobre sua noiva, não comprovadamente, talvez mais como licença poética, eu não sei, mas a grande verdade é que ele era um homem abnegado, um homem que lutou, e o que mais chama a atenção é a comunhão que ele tinha para com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, testificado no diário que ele fazia questão de escrever todos os dias, que foi compilado e transformado em um livro por Jonathan Edwards. A grande realidade é que ele foi um exemplo não só para mim, mas quantos outros. A exemplo disso, John Wesley, que se tornou tão conhecido na Inglaterra. A grande realidade é que David Brainerd, chafurdado nas matas, convivendo com silvícolas
índios alcoólatras, também convivendo com outros índios selvagens, ferozes, enfim. Mas o importante é que ele abdicou-se de qualquer tipo de bem-estar por amar aqueles índios, aquelas almas. E ele, ao ver o seu estado de saúde se agravando, poderia ter voltado para uma cidade e ter se tratado. Subentende-se que ele tinha problemas de tuberculose. Eu não sei, só sei que ele escarrava sangue, passava muito mal, mas preferiu, quando começou a haver um grande avivamento nas aldeias, ele preferiu abandonar qualquer tipo de tratamento, qualquer hipótese, para manter-se naquele lugar, para que através de suas palavras vidas fossem curadas, vidas fossem salvas, melhor dizendo. Essa foi uma história que marcou muito a minha vida. Eu costumo dizer que eu sei que eu não sou digno de desatar as sandálias de homens que honraram com a sua própria vida o Evangelho de Jesus Cristo, mas pelo menos quero seguir os seus rastros, ou então que eu morra a caminho, caso eu não consiga. E entre eles está esse homem, esse jovem missionário chamado David Brainerd. E quantos outros relatos, como já ouvi falar, a grande realidade é que nós vivemos o que poderíamos chamar até mesmo de um paradoxo, principalmente aqui em nossa nação, onde a liberdade religiosa é tão grande, onde nós vimos nesses festivais, nós vimos cantores muitas vezes cobrarem os tubos, líderes religiosos e chafurdados e envolvidos em questões que são muitas vezes totalmente antagônicas ao propósito de Deus. A grande comissão do ID. Eu imploro a Deus, ainda que eu não me converta em um missionário, mas que meu coração esteja chafurdado nesses rincões onde tantos missionários abandonaram tudo o que têm para viver pela fé. Muitas vezes são perseguidos em países sectários ou vivendo uma vida de lugares inóspitos, enfim. A grande realidade é que eu ainda espero, clamo a Deus que me dê condições para que tudo que eu escrevo, assim como o livro de David Brainerd mudou a minha forma de pensar acerca do Evangelho, jorre em minhas veias o anseio missionário, ou pelo menos de auxiliar a tantos missionários que abandonaram tudo, que a terra é onde estão os teus pés, e seus familiares são pessoas que nem fazem parte de suas famílias. Que Deus possa me dar condições para que eu seja alguém que possa levar pão para esses missionários, e pelo menos em minhas orações, que eu possa interceder por tantas que fazem parte, por tantos que fazem parte da igreja perseguida. Não essa igreja que está chafurdada no ouro e na prata, onde muitos líderes, volto a repetir, vivem nababescamente, angariando bens e fundos para si mesmos, infelizmente eu sei que é dura essa palavra, se locupeletando com as bênçãos que conseguem ou com o dinheiro que extraem de outros que são incautos seguidores. Mas que Deus levante homens que se tornem missionários, voltados para o propósito de ganhar almas, como foi o caso de David Brainerd. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso. Existe um texto no livro de Isaías, se não estou enganado, no capítulo 64, em que diz o seguinte: ó, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem diante da tua face, assim como o fogo quando inflama os gravetos e faz ferver as águas. Desce, Senhor, para fazer notório o teu nome aos teus adversários. Esse é um anseio do meu coração, é o clamor diuturno em que eu clamo a Deus numa nação tão cheia de alianças escabrosas, tão cheias de subterfúgios. Eu ainda olho para os céus e para os montes e clamo: ó, se fendesses os céus e descesses. Levanta, pois, Deus, homens que sejam tão autênticos como foi David Brainerd.